¿Cuántos dicen amén? Este es un lugar más seguro, aparentemente lugar de sufrimiento, lugar de aflicción, lugar de morte, mas é o lugar mais seguro para nossas vidas. Amém. Hoje vamos a participar da ceia. E queremos, com todo o coração, estarmos preparados. Eu vou pedir aos irmãos que vão a me ajudar, que passem, por favor. Eu vou ler agora a parte final. Quase nunca o faço, mas é necessário sempre fazer. E diz a Escritura: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será reo do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, isso se refere a um exame interno, a um análise, a uma retrospecção interna de Senhor, se há algo em mim, eu necessito estar a contas contigo ou com meus irmãos, porque nós somos o corpo de Cristo. Amém? E diz aquele que não discernir o corpo de Cristo, o ver ao Senhor em nós, em nossas vidas, na vida de nossos irmãos. Por isso é que quando o Senhor diz sujeitai-vos uns aos outros, é porque temos que ver ao Senhor na vida de nossos irmãos. Só assim podemos nos sujeitar uns aos outros. Amém? Senhor, que esta manhã cada de nós esteja com o coração cheio de paz, de unidade. Por favor, que teu Espírito Santo faça deste corpo um corpo unido, membros colados um ao outro, com sua função, com sua contribuição ao corpo. Senhor, que cada sejamos de bênção para o outro, que cada Senhor, seja aceito um ao outro, e que nos sujeitemos um ao outro, Senhor. Por favor, pelo teu sangue precioso, perdoa os nossos pecados, e nós queremos ser de aqueles, Senhor, que são dignos de participar disto, Senhor. E não há maior dignidade que aquela que o Senhor dá àquele que se arrepende de seus pecados, porque imediatamente tu transmites o teu perdão, Senhor, e o sangue precioso de Jesus nos limpa de todo pecado. E por isso estamos preparados, Senhor, para participar deste momento glorioso, lembrándonos da tua morte, mas anunciando que tu estás em breve para aparecer. Graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem passar, irmãos.
muitos lá já estão, mas ainda há lugar junto à cruz, há lugar para ti. Muitos lá já estão, mas ainda há lugar junto à cruz, há lugar para ti. Oh, gracias, Señor. Todos nos damos graças pelo teu sangue vertido. Damos graças pelo teu sacrifício, Senhor. Oh. Oh, muito obrigado, Senhor. Que hubiese sido de nós si tú no tomas la decisión de morrer por nós, Señor. Muito obrigado, Señor. Bendito sea teu nome. Amado meigo pastor, nos leva con terno amor en chuva o en sol, en provas o en paz, sua graça profunda por tu nos dá a lugar ao pé da cruz. Muitos lá já estão, mas ainda há lugar junto à cruz, há lugar para ti. Señor, santifica estos elementos que representan a tua carne e o teu sangue. Que cada um de nós esta manhã nos lembremos, como tu dizes, para comemorar, mas para fazer uma memória poderosa em nossos corações da tua obra magnífica, Senhor. Faz que neste momento que comemos e bebemos, tu nos enchas más con teu Espíritu Santo, Señor. También a todos aquellos irmãos e irmãs que están a través do vídeo participando da ceia. Señor, abençoa-los, tócalos, ministra suas vidas, Señor, para a glória de teu nome. Que este sea un momento glorioso también en suas casas, por favor. Nós te pedimos e agradecemos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor, tu dices que foi dado por vós. É a obra vicária, a substituição do Cordeiro de Deus, que levou sobre si todos nossos pecados, que carregou sobre seus ombros toda a nossa iniquidade, e através do seu sacrifício expiatório nos deu um perdão eterno. Por isso comemoramos, fazemos memória desse momento, Senhor, e nesta hora agradecemos e comemos com esse entendimento. Amém. Comamos, irmãos. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faze disto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, bebemos e agradecemos pelo sangue vertido, sangue poderoso que nos cobre do mal, que nos cobre das obras do maligno e que nos dá poder contra o inimigo. Senhor, bebemos e dizemos, Senhor, que sim, essa nova aliança é uma realidade em nossos corações, que Tu tens feito uma obra permanente, eterna, para aqueles que creem em Ti, Senhor. Participamos desse momento glorioso em nossas vidas e dizemos, Senhor, que a próxima Páscoa seja contigo. Senhor, anhelamos estar a Tua mesa e participar da Tua manifestação física, que este mundo saiba que Tu vives, Senhor. Bebamos, irmãos. Oh, Senhor. Cura nossos corpos, Senhor. Manifesta-te com Teu poder. Espírito Santo, móvete no meio de nós. Ministra as vidas dos irmãos e irmãs também, Senhor, que estão assistindo. Oh, cura, liberta, batiza com Teu Espírito Santo. Converte os corações a Ti, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Só que gostaria de lembrar aos irmãos as palavras dos anjos que lhe disseram aquelas mulheres que chegaram lá no túmulo. Quem lembra que eram as palavras dos anjos? ¿Por qué procuráis entre os mortos aquele que vive? ¿Cuántos creen que Ele vive? ¿Podemos decirlo? Ele vive. Jesus ressuscitou de entre os mortos. Está sentado à direita do Pai.
e em breve virá por seu povo. E nós estamos aqui com a certeza de que Ele vive, irmãos, e Ele reina pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito Senhor. Por favor, tomem um momento seus lugares. Vamos a ouvir a participação da orquestra antes da mensagem, antes que as crianças saiam. Por favor, fechemos nossos olhos e deixemos-nos também ministrar pelos nossos irmãos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu.
a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, ofereceu teu filho sobre altar. Maravilhado e agradecido, venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e aula celeste, então me transportar. Adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Coloquemos-nos de pé e cantemos nós ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito teu amor tão grande que oferecer teu filho sobre o altar. Maravilha
a congregação. Então minha alma grandioso es tú, grandioso es tú. Esta mi alma canta a ti, Señor. Grandioso es tú, grandioso es tú. Amén. Oh, Dios. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele pela vida eterna. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Aleluya. Pueden tomar sus lugares. Quiero les dar una noticia. Senti fazê-lo esta manhã, então vocês devem saber isto. Quantos de vocês lembram que esta igreja semeou uma alma no Chile? E o resto não lembra que semeamos uma alma no Chile? Não? Talvez alguns não estavam aqui. Nós enviamos a uma alma para o Chile, uma de nossas ovelhas. Lembram, não? Flávio. Sim. Nós enviamos para o Chile. Quero lhes dar uma notícia. Esta semana uma família do Chile entrou em contato comigo para me solicitar ser membro desta igreja, para solicitar a cobertura desta igreja. Sem procurá-los, eles entraram à página da internet e estão ouvindo as mensagens e eles se sentiram identificados, então me solicitaram: pastor, nós queremos ser membros da sua igreja. Então queremos dar essa boa notícia, não é uma boa notícia? Sim, que o Senhor permita também, não eu, sino também outros, poder ir ao Chile a ministrar lá. Tem que aprender espanhol.
Si no van a precisar de llevar intérprete también. Mas você tem que aproveitar a aprender en español conmigo. A veces falo demasiadas palabras en español. Amén. Mas eu faço isso publicamente porque, sem dúvida, os irmãos estão vendo este vídeo. É sua primeira ceia nesta igreja e então, publicamente, nós também queremos dar as boas-vindas a nossos irmãos. Josué e tua esposa e teu filho sejam bem-vindos a esta congregação. Que Deus les abençoe e os visite onde você se encontra lá no Santiago de Chile. Podemos dar as boas-vindas a nossos irmãos? Amém? Sim, sim, amém. 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 Que o Senhor nos permita ir ao Chile, aí mais perto que ir a Guatemala. Sim, creo que hasta en bicicleta podemos ir. Llegamos de aquí a, ¿qué? Un mes tal vez, más llegamos. Tal vez más, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. O título da mensagem desta manhã é Conquistamos pela luz do seu rosto. Esta é nossa terceira mensagem. O primeiro foi quem nos mostrará o bem. O segundo é somos salvos pela luz do seu rosto. E esta é a terceira mensagem, conquistamos pela luz do seu rosto. E o texto que nós vamos a considerar esta manhã, que está no livro dos Salmos, e onde é mencionado novamente o pedido que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre seu povo, tem a ver diretamente com a conquista da terra prometida, tem a ver com a vitória sobre os nossos inimigos, e também está revelando que isso só acontece pela intervenção divina. Não é pelos nossos atos, não é por obras, ninguém é salvo por obras. Ninguém vai conquistar os seus inimigos só porque é muito forte. É pela intervenção divina. Porque Ele fez brilhar o seu rosto sobre seu povo. E como vamos ler esta passagem, porque Deus se agradou dele. E vamos a entender o que isso quer dizer. Além do mais, vemos nesta passagem, no contexto desta passagem, que o povo de Deus revela uma confiança plena em Deus e uma desconfiança total na sua carne. Um reconhecimento que nós não somos capazes de nos salvar a si próprios. Portanto, o Salmo também revela como devemos nos gloriar em Deus e louvar o seu nome devido a essa grandeza. Abram suas Bíblias, já estão em Salmos, não é? Esta passagem está no livro dos Salmos, capítulo 44. Leamos aí do verso 1 até o verso 7. Amém. ¿Estamos prontos? Oh Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias. Nos tempos da antiguidade, como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos e os derrubaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço de carne os salvou.
mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, por quanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós, pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Dizem amém? Esta é a expressão de um povo e este salmo é a expressão de uma nação que alguns creem que este salmo foi escrito após o exílio da Babilônia. Pessoalmente não acredito nessa versão. Aliás, alguns deles estudiosos colocam este salmo na época dos Macabeus, ano 165 a.C., quando Antíoco Epifanes, assim se pronuncia, Epifanes, chegou e invadiu Israel e os Macabeus foram destruídos. Porque exatamente aqui no Salmo, além de estar lembrando as obras maravilhosas de Deus, aqui dice, no verso 9, agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha. Ou seja, o momento em que o povo estava vivendo naqueles dias era um momento de retirada, de perda. Eles estavam sendo vencidos pelos seus inimigos e já não sais com os nossos exércitos, dice. Eles começaram a lembrar o que o Senhor tinha feito antigamente, mas agora dizem, mas que agora, Senhor, que acontece conosco? Mas o verso 17 diz algo muito importante que nós necessitamos considerar. Dice, todo isso nos sobreveio. Todo o que ven, vocês podem ler, eu não vou tomar esse tempo, do verso 9 até o verso 16. Mas está falando de que foram espalhados e foram ao matadouro. Esta é a passagem famosa que diz, como diz aqui, verso 22, mas por amor de ti somos entregues a morte, o que aparece em Romanos 8, continuamente somos considerados como ovelhas para um matadouro. O contexto desse salmo é isso mesmo, mas aqui diz, tudo isso nos sobreveio, verso 17, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Há momentos que, apesar de nossa fidelidade, seremos atacados e sofreremos. E isso não significa que estamos em pecado ou que estamos abandonando o caminho de Deus, de maneira nenhuma. Significa que há momentos que Deus permite que as circunstâncias sejam duras para nós. Porque assim como eu, assim como nos dias de Isaías, Ele quer que nós sejamos fiéis ao Senhor. E que Ele possa se manifestar no meio de nós. Nos dias do rei Ezequias, diz aí, e nos dias de toda a sua fidelidade a Deus, diz. Foi nesses dias de fidelidade que Senaqueribe, o rei da Síria, chegou a atacar Israel. Imaginem, no meio de uma fidelidade. Mas o que aconteceu? O Senhor lhe deu um grande livramento. O Senhor e fez fugir e fez enviar um anjo. Nós já sabemos essa história. Foi uma vitória enorme. Diz que Ezequias se preparou com paveses, com escudos, com lanças, com arcos. Não teve que mover ni lançar uma só flecha. Ni uma só flecha. Porque o Senhor não se comprasse com a força do cavalo, nem com a força do homem. É por amor a seu nome que Ele nos trata como nos trata. E Ele nos cuida e nos abençoa. Amém. Então, meus irmãos, nas nossas vitórias não há espaço legítimo
para dar crédito às nossas armas ou estratégias. Nós podemos ter muitas ideias, nós podemos ser muito inteligentes, mas não há espaço no caminho de Deus para dar crédito à carne. E sim há espaço para o mover e o reconhecimento do braço do Senhor e do fulgor do seu rosto sobre nossas vidas. Oh, que nós possamos dizer esta manhã, como temos dito outros dias: Senhor, faz resplandecer o seu rosto sobre nós e conquistaremos aos nossos inimigos. Quantos de vocês têm inimigos? ¿Sí? Um deles está aqui adentro. ¿Sabem quem é? Nós mesmos. Nós mesmos. Nós somos os que mais atrapalhamos nossa própria vida. Nossa alma, a carne, não é o corpo, é nossa alma viciada, nossa alma habituada a sempre comprazer os seus prazeres. Esse é o maior problema no mover divino na terra e em nossa própria vida. Por isso é que nós temos que entender, quando falamos de inimigo, não estamos falando do vizinho, não estamos falando dos que odeiam a Brasil, não estamos falando do Islã. Estamos falando de algo espiritual. Com razão a Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue, sino contra principados e potestades. E a luz do rosto do Senhor é a luz gloriosa que nos fará vencer, meus irmãos. Quantos querem ser vencedores? O Senhor, no livro de Apocalipse, nas cartas às 7 igrejas, 7 vezes ele menciona que ele, aquele que vencer, dice. E dá aí várias características e problemas da igreja, e diz: aquele que vencer, e aquele que vencer. Por quê? Porque há uma batalha que lutar, e há uma vitória que ele quer nos dar, queridos irmãos. E esta manhã nós vamos a tomar posse dessa vitória. Diz a Escritura no Salmo 115, verso 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Eu gosto dessa parte. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória. Outra vez, não há espaço nenhum para dar crédito à carne ou a estratégias humanas no mover e no caminho de Deus. Necessitamos pedir ao Senhor que seja a sua destra e o seu braço e a luz do seu rosto que nos dê a vitória sobre os nossos inimigos. No Salmo 124, no versículo 1, diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Lembram essa passagem? Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, outra vez. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Irmãos, estamos vivos hoje, e estamos aqui com saúde, e estamos aqui na igreja, no caminho do Senhor, perseverando, porque o Senhor está ao nosso lado. Porque muitas provas temos passado, não é verdade? Muitas dificuldades, muitos ataques espirituais, até ataques morais. Se Satanás não pode destruir uma vida religiosamente, a destrói moralmente. E ele coloca tentações da carne, de paixões, para que as pessoas e os homens, os ministros, os pastores, caiam nessa armadilha que ele sempre sabe fazer muito bem. Mas nós podemos dizer, como diz aqui o salmista: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, vivos nos hubiesen engolido, dice. Portanto, se estamos agora aqui, vivos e presentes, é porque o Senhor está a nosso lado. Agradecemos ao Senhor.
porque Él está conosco. Emmanuel, Dios conosco. Uma vez atrás eu falei sobre a batalha de Agincourt. É uma batalha muito antiga, é mais conhecida pela Batalha dos 100 anos. Já ouviram essa batalha? Não? Entre Inglaterra e França. Isso aconteceu nos anos 1337 a 1453. É chamada a Batalha dos 100 anos. Durante esse período, quando o rei Henrique V estava na batalha, no frente da batalha, numa dessas batalhas, ele estava enfrentando aos franceses dentro do território francês chamado Pays de Calais. E ele só contava com 6.000 soldados exaustos e ainda dentro do território inimigo. E os franceses, segundo a história, tinham de 20.000 a 30.000 soldados. Mas essa noite dessa batalha de Agincourt, choveu muito. É considerada uma noite fatídica. Aconteceu o dia 25 de outubro de 1415. E, segundo a história, diz que Henrique V, ele soube usar o terreno que estava enlameado e a floresta ao redor dele. E ele conseguiu vencer aos franceses. De 6.000 homens que ele tinha, só 400 soldados morreram. E dos franceses, quase 5.000 homens morreram naquela batalha. Os franceses se renderam. Entre os que morreram dos franceses, haviam 3 duques, 6 condes e mais de 90 nobres que estavam lutando na batalha pensando que a vitória era deles. Depois dessa grande vitória, Henrique V pensou que isto lhe traeria grandes honrarias, méritos. E ele reuniu a todo o exército que ficava e querendo ele reconhecer a providência divina, ordenou ao capelán que estava aí com eles que lesse alguns dos salmos de David e orase. E dice que quando o capelán abriu as escrituras, ele leu as palavras do Salmo 115, verso 1. Lembram que diz aí? E o homem começou a ler. E disse: não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória. Quando o capelán terminou de falar essas palavras, dice que o rei Henrique desceu de seu cavalo e colocou seu rosto no chão. E o resto dos cavaleiros que estavam nos seus cavalos, quando viram ao rei, também desceram dos cavalos e colocaram seus rostos no chão, reconhecendo que só Deus tinha lhes dado essa vitória. Irmãos, nós temos que aprender que quando temos vencido, não tem sido pelas nossas estratégias, não tem sido pela nossa habilidade, nem pela nossa inteligência, tem sido porque Deus tem estado conosco. E porque Ele deu sua ordem, como nós lemos aqui, no versículo 4 do capítulo 44. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Ordena salvações. Dispensa para teu povo salvações. Eles reconheceram
que só a destra e o braço e o rosto, a luz do rosto do Senhor, foram os únicos que lhe deram a vitória. E é o único que pode dar vitória a qualquer exército, a qualquer país, a qualquer igreja e a qualquer vida. Por que não pedes ao Senhor esta manhã? Diz: Senhor, me dê o poder da sua mão, da sua destra, o poder, a manifestação de seu braço, Cristo. Senhor, faça brilhar a luz do teu rosto sobre mim, Senhor, e faz-me um vencedor, Senhor. Em tão grande desigualdade de exércitos, o menor alcançou grande vitória, mas porque o Senhor assim o escolheu. E podemos dizer que até o dia de hoje, cada um de nós tem sido objeto desse cuidado divino. Deus tem estado ao nosso lado. Irmãos, situações mais complexas e difíceis virão. Ontem, creio que sexta-feira, ouvi o testemunho de outras pessoas que participaram do naufrágio. Alguém estava contando do naufrágio aqui em Mar Grande, contando sobre um homem cego. ¿Te ouviram esse testemunho, não? Um homem cego que quando ele caiu no mar, ele nem sabia o que estava acontecendo e ele começou a mover os braços na água e de repente encontrou uma mochila e quando moveu aqui encontrou outra mochila e aí ele se agarrou das duas mochilas e ficou ali no mar gritando: eu sou cego, me ajuda. Foi socorrido. E de outra mulher que, imaginem que impressionante, uma mulher que percorre esse trajeto todos os dias e lhe perguntou a seu marido: meu esposo, que eu faria se acontecesse alguma tragédia no mar? Aquilo que eu devo saber e fazer? Filha, use seu colete, o colete salva-vidas. E ela tinha o colete salva-vidas, ela foi salva do naufrágio. Irmãos, se não fora que o Senhor esteve ao nosso lado, já hubiésemos morrido em qualquer naufrágio da vida. Porque nós somos como um barco que vai no mar deste mundo e que enfrentaremos tormentas. E o fato de ter a Jesus dentro de nosso barco não implica que não teremos problemas. Os discípulos tinham a Jesus no barco e até que as ondas entravam no barco e eles tinham medo de perecer. Muitos de nós também podemos dizer: somos crentes, eu creio em Jesus, mas nos abalamos com os problemas. ¿Sí ou não? Somos humanos. Nos abalamos com as dificuldades e dizemos: não, o Senhor fará algo, mas aí estamos, pum. Tenha paz, meu irmão. O Senhor está conosco. Ele vai fazer uma obra maravilhosa em tua vida. Não é através das tuas habilidades, é através da iniciativa divina, independentemente de nossa fidelidade. Mas Ele sim quer que nós sejamos fiéis. Amém? Diga: não, Deus é misericordioso e Ele vai me suportar. Sí, sin dúvida, mas Dios quiere que seamos fiéis. Dios quiere que seamos fiéis en medio de todo momento difícil, que não voltamos para trás de maneira nenhuma. O conceito de nosso próprio poder, escutem isto, o conceito de nosso próprio poder cega nossa visão para poder ver o mover da obra divina, da mão do Senhor, e cega nossa visão para não receber o benefício do brilho do rosto do Senhor. Oh, se o Senhor brilhasse sobre nós, não teríamos medo de nada. Não há nada bom nos méritos humanos, e sim há tudo na infinita e gratuita graça do coração de Deus. Deus é muito gracioso. Portanto, o sentimento correto e sadio, no meio das obras maravilhosas que Deus faz entre o seu povo,
é sempre menos mérito para nós e toda a glória para o Senhor. Dizem amém? Dessa forma, nos será proporcionado um grande consolo de parte do Senhor. Quando nós estamos dando mérito ao Rei e deixando a um lado nossas glórias, Ele nos consola com a sua graça, nos reconforta. Mas enquanto maior reconhecimento tenhamos do seu poder e da sua misericórdia, também maiores serão os benefícios que experimentaremos. Porque de fato, irmãos, fomos criados pela vontade divina. Fomos salvos pela iniciativa divina. E só somos librados do mal e de toda tentação pelo poder divino. ¿No fue o que Cristo disse ao ensinar-nos a orar no Pai Nosso? Vós orareis assim, disse. E nessa parte dice, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Teu é o reino, o poder e a glória. Não nos conduzas à tentação e livra-nos do mal. O Senhor quer nos dar vitória sobre o mal. Bendito seja o Senhor. Deus tem lutado por Israel sempre e Ele continuará lutando. Deus foi o que formou o seu povo e Ele é o que o sustenta para sempre. Mas necessário é que nós sempre tenhamos um reconhecimento, irmãos. Reconhecimento. Se o Senhor não edificar a casa, lembram o que diz aí? Salmo 127. Em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, eu posso estar fazendo a minha parte, mas se o Senhor não edificar, em vão é. Só Ele faz as coisas sustentáveis. Só o Senhor faz as coisas eternas. Por isso que quando o Senhor apareça, diz que todas nossas obras serão provadas. Se foi feno, madeira, tudo isso vai ser queimado pelo fogo. Mas se nós edificamos sobre a rocha, pedras preciosas, ouro, prata, isso permanece. ¿Por quê? Porque soporta o fogo e estão todas as obras feitas em Deus. Amém. Vamos a 1 de Coríntios. 1 de Coríntios capítulo 1 e versículo 26. Leamos aí até o verso 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Olha como se move o Senhor. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quer dizer que quando cheguemos a sua presença, não haverá nenhum tipo de mérito para nós. Seremos como aqueles 24 anciãos que colocarão suas coroas diante do rei, reconhecendo que só a obra foi dele. Toda a obra foi dele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, quem pode dizer isso? Aquele que se gloria, como dice, gloríese no Senhor. Gloriémonos no Senhor, irmãos. Não vejamos nossa fraqueza, não vejamos nossas limitações, vejamos o poder de Deus que está em nós. Porque este tesouro, dice, está colocado em vasos de ferro. Amém?
bajo, frágeis. O Senhor nos está dizendo, somos frágeis, mas nesse tesouro está o Senhor. Melhor dito, nesse vaso está esse tesouro precioso. Bendito sea o Senhor. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 17, dice: aquele, porém, que se gloria, gloríese no Senhor, porque não é aprobado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Esse é o verdadeiro judeu, como Romanos diz também. Amém. Então, quando nós estamos dizendo, a luz do teu rosto brilha sobre nós, estamos proclamando e manifestando e pedindo ao Senhor o seu amor e a sua verdade profunda sobre nós. É outra das revelações ao pedir a luz do rosto do Senhor. O seu amor e a sua verdade profunda. Os atos da sua graça, devemos entender, sempre brotarão de sua misericordiosa natureza. Debido a que Ele es un Dios misericordioso, Ele nos beneficia grandemente. En otras palabras, escuchen este pensamento. Ele é o próprio, melhor dito, Ele é o seu próprio motivo. Entendem isso? Vamos a entenderlo agora. Deus é o seu próprio motivo. Ele não diz, por amor a meu nome. É por isso que Ele é o seu próprio motivo. Por amor a si mesmo, Ele vai operar em nós. Leamos em Ezequiel capítulo 36, verso 21. Dice aí a escritura: mas eu os poupei por amor do meu santo nome. Está falando do seu povo. Que a casa de Israel profanou o seu nome entre os gentios, as nações, para onde foi. Dice, portanto, a casa de Israel, o Senhor Ezequiel, assim diz o Senhor Deus: não é por respeito a vós que eu faço isto. ¿Saben de que está falando? En el capítulo 36 de Ezequiel está falando da nova aliança. Nos dar um novo coração, cumprir as suas leis, nos dar o seu espírito. Dice, não é por respeito a vós que eu faço isto, casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Por isso o clamor do salmista no capítulo 44, Senhor, por teu braço, pela tua destra, pela luz de teu rosto, ordena salvações a Jacó. Por amor de ti, Senhor, faça a tua obra. Amém. Com razão ele disse aí também no Salmo 44 que ele se agradou de nós. ¿Saben por quê? Porque ele está vendo em nós a vida do seu filho. Ele se agradou de nós. Somos agradáveis, aceitos no amado. Ele se deleitou deles, do seu povo e de nós, porque nós somos parte de si mesmo, dele próprio. Então estamos conectados com o seu propósito eterno. Bendito seja o Senhor. A vitória em nossas vidas é e sempre será o resultado da sua intervenção. Fica claro. Portanto, no espírito, e ouçam esto, no espírito da história de Israel está baseada nos seguintes três pensamentos. Toda a história, o espírito, a verdade de toda a história de Israel está baseada nestes três pensamentos. O primeiro, a positiva declaração. ¿Está no Salmo 44? A positiva declaração que é o poder de Deus, a razão de ser de nossas vitórias. Primeiro ponto. A positiva declaração que é o poder de Deus, a razão de ser de nossas vitórias.
Verso 3 do capítulo 44. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Verso 5: com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Positiva declaração que o poder de Deus é a razão de ser de nossas vitórias. Segundo pensamento importante na história, do espírito da história de Israel, a confirmação negativa. Escutem agora. Primeiro é a positiva declaração, agora é a confirmação negativa, que põe a um lado nossas próprias habilidades e destrezas. Como assim? Leamos outra vez o versículo 3. ¿Qué diz aí? Pois não foi a sua espada, por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu arco. Temos que reconhecer, irmãos, que não é pelas nossas habilidades que estamos em pé. Amém? Nem porque sejamos muito espirituais. Não vamos a obter as coisas porque somos melhores do que outros. Vamos a obter as coisas porque estamos deixando a um lado a confiança na nossa carne e reconhecemos que só o poder divino é o que nos leva a uma total e definitiva vitória. Bendito seja o Senhor. E terceira, é uma ressalva. ¿Se diz assim? Ressalva. Ele está ressaltando aqui que todo o trabalho divino sobre seu povo é pela sua graça imerecida. Tudo o que ele faz por seu povo é pelo seu nome e pela graça imerecida. Porque nós não merecemos, mas ele, em sua iniciativa e em seu querer e em sua bondade e em sua vontade, ele nos abençoa. E diz o final do versículo 3. Lembram a parte negativa, a confirmação negativa? Não foi por sua espada, nem foi o seu braço. E diz na última parte: e se a sua destra e o seu braço e o fulgor do seu rosto, porque te agradaste deles. Bem, quando encontramos a David lutando as batalhas do Senhor, diz no 2 de Samuel capítulo 8, verso 13, também David ganhou nome. Que fama, olhem só. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no vale do Sal, a saber, a 18,000. E pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava a David por onde quer que ia. ¿A qué se debían as vitórias de David? A intervenção do Senhor. Porque o Senhor tomava a iniciativa de estar com ele, porque se agradou dele. Oh, irmãos, que o Senhor possa se agradar de nós, revelando-nos a vida do seu Filho em nossas vidas, que Ele possa ver ao amado cada vez mais em nós, que Ele se agrade de nós para se manifestar. Ordena, me impressiona esta palavra, essa palavra eu não conhecia antes, de esta experiência que les vou contar. Verso 4, Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó, ou ordena salvação para, e algumas versões dizem de Jacó, a salvação de Jacó. Trinta anos atrás, e há um bom tempo, alguns aqui não têm nem 30 anos. 30 anos atrás,
El Señor me dio una palabra que transformó a mi vida. A través de esa palabra, eu compreendi as minhas limitações e também reconheci e glorifiquei o poder da sua ordem, da ordem divina. Si alguien aquí está precisando de una orden divina, aquí está la respuesta. Esto es impresionante. Aquí dice, tú és o meu rei, oh Deus. Primero reconozcamos eso. Tú és o meu rei, oh Deus. Ordena, oh rei, a vitória de Jacob. Há 30 anos foi provavelmente um dos meus momentos mais angustiadores, ou angustiosos, como seria? Angustiantes, na minha vida ministerial. Talvez o pior momento que eu passei. Eu pensei que nem poderia mais proteger minha vida espiritual. Foi um momento horrível. Mas quando estava eu orando, angustiado e clamando e com pranto, esse dia, ele simplesmente, escutem, me dice, Luis, e aí acabou todo. Luis, eu tenho dado a ordem que seja salvo. Eu não conhecia esta passagem. Eu tenho dado a ordem que seja salvo. E desde esse momento que ouvi essa voz, desde esse instante, senti a segurança divina e a sua proteção na minha alma. Pois Ele me livrou da minha angústia e me deu vitória sobre os meus inimigos naquele dia, porque eu estava sendo atingido como você não imagina. Eu pensei que me ia perder. Estava nos Estados Unidos nessa época. E minha família tinha ficado em Guatemala. Eu estava sozinho. Já passei quantos meses nos Estados sozinho? 6. Já não suportava mais. O Senhor me guardou. Mas foi uma luta que eu não lhe desejo a ninguém. Mas o Senhor me deu a sua ordem. E Ele me salvou. E me resgatou. Por isso podemos dizer hoje, Senhor, ordena salvações para Jacó. Essa expressão é como dizer que o Senhor tem ali, ao lado de seu trono, uma mesa com benefícios, com presentes, como a graça divina é um presente, presentes a um lado e a outro lado, para dar aos seus filhos. E Ele quer compartilhar dessas bênçãos eternas conosco. Mas, irmãos, nós também temos que aprender. E Deus sabe que é nos momentos mais difíceis quando nós podemos receber essas bênçãos eternas. Pela ordem da sua palavra, diga amém. Esperem ouvir o pensamento. O universo foi criado. ¿Sí o não? Por la orden de sua palavra. Pela ordem da sua palavra, fomos feitos novas criaturas. Nascemos de novo. E pela ordem da sua palavra, seremos salvos dos nossos inimigos.
É pela ordem da sua palavra que somos curados. É pela ordem da sua palavra que seremos sustentados. Queridos, em seus corações clamem ao Senhor e digam: Senhor, envia tuas ordens e salva a Jacó, minha vida, tua vida. É o momento. Por que não fecham seus olhos? Por que não fecham seus olhos? Fechem seus olhos e peçam ao Senhor. Deixem a um lado ao irmão, deixem a um lado este momento. Entrem na própria presença do Altíssimo. Ele está aí sentado no seu trono, com seu braço estendido. Se ele disse àquele leproso: quero ser limpio, e ao instante a lepra desapareció. Es ese mesmo Deus que nós servimos, que nós cremos e que está aqui para ministrar-nos, salvar-nos, resgatar-nos, levantar-nos da lama e colocar-nos com os príncipes. Neste Salmo 44, do versículo 1 até o versículo 5, esse é um grande argumento que nós podemos usar e utilizar na oração. Quando estamos pensando que nós realmente somos excepcionais porque nada acontece conosco, estamos sozinhos, doentes, sem trabalho, sem suficientes recursos, a angústia emocional é grande. É o momento de usar este argumento. ¿Cuál? Lembrar das gloriosas obras do Senhor que Ele ha hecho. Essas obras são eternas, irmãos. Apesar que estão no passado, na antiguidade do povo, são obras eternas porque são feitas pelo eterno Deus. Então, quando nós estamos orando, num momento difícil, esse argumento é poderoso. Por isso diz: ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado, e o que outrora fizeste em seus dias. É bom lembrar o que Ele tem feito e dizer: Senhor, fácelo em nossos dias. Fácelo em nossos dias, Senhor. Se abriste um mar vermelho para eles, ábrelo para nós, Senhor. Se separaste as águas do rio Jordão, sepáralas para nós, Senhor. Se enviaste um anjo para defender nos dias do rei Ezequias, envia teu anjo, Senhor, para socorrer-nos. Diz a Escritura que no Getsemane, quando Jesus estava orando para que o Senhor deixasse passar aquele cálice, depois disso, diz o Evangelho de Marcos, que veio um anjo e lhe consolou. Ao Filho de Deus, não será que nós necessitamos um pouco de consolo celestial? Contudo, como diz aqui o próprio Salmo, se o Senhor quer someter-nos a padecimento, a momentos difíceis, a não sair, a vezes perder, porque não sempre se ganha nesta vida. ¿Estão de acordo? Perdemos. Até em negócios perdemos. Mas isso não quer dizer que a vida se acabou. Eu tenho lido os testemunhos de muitos homens prósperos e ricos deste mundo, e uma característica deles é que não se desanimam e tornam outra vez a provar o que estão fazendo. E não são homens de fé, não estão nem pensando em Deus, mas perseveram. Alguns deles dizem que perder não é ser vencido, é haber aprendido o que não se deve fazer. Que pensamento positivo. Então, que o Senhor
faça de nós, como diz aqui, leamos aqui o Salmo 44, verso 17 e 18. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem somos infiéis à tua aliança. Se somos perseguidos pela nossa fé, permaneçamos fiéis. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos caminhos dos teus caminhos. Amém, queridos? Não importa o que venha, vamos a permanecer fiéis ao Senhor, porque Ele é a nossa glória. Bendito seja o Senhor. Conquistamos pela luz do seu rosto. Mas agora, para terminar, veremos como o rosto do Senhor foi vendado no Novo Testamento. No Antigo Testamento dice, Senhor, que a luz de tu rostro brilhe sobre nós. No Novo Testamento o seu rosto é vendado. Vamos juntos a Lucas, capítulo 22. Oh Dios, te amamos. ¿Cuántos aman al Señor? Veja o que dice aquí en capítulo 22, versículo 54, onde Jesus é preso. E no versículo 54 diz, então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. Era de noite ainda, de madrugada. E dice, e Pedro seguia-o de longe. Então aqui encontramos, desde este momento em diante, a Jesus na casa do sumo sacerdote de Israel, a cabeça religiosa, espiritual da nação. E ele está na casa dele. Foi levado para lá. De fato foi ilegal. Foi ilegal, porque segundo a lei, ele não podia julgar a um homem de noite. Mas ele estava ali sendo guardado pelos algo assim, se diz? Não. Pelos soldados que eles tinham à sua disposição e estavam aí na casa do sumo sacerdote. Do versículo 55, como já lemos, dice, Pedro seguia de longe, ao final do 54. Do versículo 55 até o verso 62, encontramos a história de Pedro negando ao Senhor Jesus. Já conhecemos muito bem essa história. Dice que uma criada, verso 56, Pedro estava no fogo aí aquecendo-se com todos, e uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, o sea, ele olhou para ele e disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse também, tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo, olha, uma hora, e ele continuava aí, que ele queria saber que ia passar com Jesus. Dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. Está falando da linguagem, ele estava, sotaque dele. Ele é Galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo, conforme a palavra do Senhor para Pedro. Agora, escutem, meus irmãos. Verso 61. Então, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro, só com o olhar do Senhor, lembrou-se da palavra do Senhor.
como le había dicho. Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E já o galo tinha cantado e ele tinha negado que o conhecia. Como acham que o Senhor olhou a Pedro? Qual era o olhar de Jesus a Pedro? Também. Eu sempre acredito nisso. Vamos a ver um pouco mais desse olhar divino. Agora, notem algo aqui, que depois de que o Senhor olhou para Pedro, verso 61, dice, fixou os olhos em Pedro. No verso 62, o que diz? Depois de que o Senhor olhou a Pedro, Pedro saiu do lugar. Dice aí, Pedro saindo dali, chorou amargamente. Ele saiu da casa do sumo sacerdote. Não suportou mais estar aí diante de aqueles que o acusaram, ou falando a verdade. Ele negou, ele mentiu. Que a verdade é que mentiu. E traiu a seu mestre também. Então ele sai. Que olhar foi aquele que Pedro sentiu de Jesus? Provavelmente Cristo manifestou a Pedro as seguintes mensagens. A primeira foi um olhar confrontador daquele que é a verdade. Pedro, ¿no me conheces? ¿Qué dirían vocês se eu estou diante de umas pessoas e de repente estou conversando com o prefeito de Salvador e um de vocês chega lá e eu nem apresento vocês e eu ignoro e até dou as costas para vocês? Que vão pensar de mim? Que eu tenho vergonha de vocês? Que eu não quero que saiba o prefeito que eu conheço vocês? Esses sentimentos são muito fortes no coração. E o Senhor, no coração de Pedro, falou dizendo: Pedro, não me conheces? 3 vezes fostes confrontado com a verdade e 3 vezes tu negastes que és meu discípulo. Percebem por que ele foi a chorar amargamente? Não só porque receber compaixão. Dice: tenho misericórdia de ti, Pedro. O olhar de Jesus chegou até o mais profundo da alma de Pedro, pois a sua mentira foi exposta pela sua debilidade. Porque ele tinha mais medo dos homens que de Deus naquele momento. E ele foi exposto. Foi um olhar de justiça, tal como o Senhor nos olha quando pecamos. Ele não só olha e diz: ai, meu filhinho, pecaste. Não importa, filho, vamos adiante. Deus é justo, sim ou não? E diz que Ele não toma por inocente, ou seja, é parte de sua natureza. Ele não toma por inocente al culpável. Ele não vai dizer: oh, filhinho, não te preocupes, filho, vamos adiante. Não, Ele também vai nos confrontar. Não só com a verdade, sino também com a justiça, porque diz que a base do trono é justiça e verdade, justiça e misericórdia. Pedro, pecaste contra mim.
ninguém se escapa da justiça divina, do rosto justo e firme do Senhor quando pecamos. Quando alguém peca aqui, se sente feliz de olhar para o Senhor? Não importa que tipo de pecado. Eu não peco como os homens. Não importa o tipo de pecado. Se alguém peca, ofende ao Senhor. Como Adão. Dice que ele só ouviu a voz, que começou a chegar ao jardim e ele não suportou mais, devido a seu pecado, e foi se esconder, porque ele teve medo, dice, de enfrentar, a pesar de que o Senhor vinha com toda a tranquilidade do caso, ¿sí ou não? Ele não chegou aí, Adão, não. Ele chegou, Adão, mas o seu rosto de justiça, de santidade, para um pecador, não é fácil vê-lo. Aí estava o Senhor, com seu olhar de justiça, para um homem que tinha sim pecado contra ele mesmo. Foi um olhar, terceiro, de admoestação e exortação também. Diz que o espírito de profecia é um espírito de exortação, de edificação e de consolo. Três coisas importantes de uma profecia: edificação, exortação e consolo. E aqui encontramos ao Senhor admoestando e exortando a Pedro. Pois Pedro, quantos de vocês lembram que ele acabava veementemente de dizer: quem dizem os homens que eu sou? Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias. E vocês quem dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E umas horas atrás, Pedro também tinha prometido, quantos lembram, que jamais o negaria? Sim ou não? Ele tinha prometido que jamais o negaria. E tinha insistido que ele estava disposto a ir à prisão e até morrer por Cristo. Por isso que também foi um olhar de exortação. Creo que foi um olhar como dizendo: Pedro, como ele lhe disse anteriormente: Simão, Simão, es que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Roguei por ti. Pedro, este é um momento para não confiar mais em ti mesmo. Esse é um dos sérios problemas para ver um mover divino, a confiança em si mesmo. É para que não confies mais em tua própria carne e em teu braço, Pedro. Olha o meu rosto e serás iluminado. Olha o meu rosto e serás fortalecido. E dirás: Pedro, Senhor, ordena salvação para Pedro. Não está registrado que essas palavras foram ditas, mas provavelmente no coração de Pedro ele estava nesse momento de tanta amargura, pedindo e solicitando ao Senhor: Senhor, ordena tua salvação para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor: eu tenho rogado por ti para que tua fé não desfaleça. Foi um olhar de compaixão. Pedro, lembras que eu te falei que me negarias? Eis aqui chegou o momento. Mas lembra também que eu te disse que oraria por ti. E minha oração te vai sustentar, Pedro. Eu permiti que Satanás tome tua vida para, como é a palavra? Peneirar. Mas isto é para o bem da tua vida, para te fortalecer, para não confiar mais em si mesmo. Senhor, estou disposto a ir contigo até a morte. Ia ir à morte mais adiante. Nesse momento não estava preparado. Então, Pedro, eis aqui eu sou tua ajuda. Ebenezer.
Eu sou o teu socorro, o teu sustento. Lembra quando olhaste para mim no monte da transfiguração e o que te foi revelado, Pedro? Você pode imaginar o Senhor, Pedro olhando para o Senhor e lembrando-se que 6 dias antes ele tinha estado no monte da transfiguração e tinha visto o rosto do Senhor brilhando como o sol. E agora na casa do sumo sacerdote, como todo normal ser humano, mas olhando para ele e transmitindo: Pedro, em mim está todo poder e toda glória. Eu posso te sustentar, Pedro, no monte como também no vale. E por último, foi um olhar de ordem. Um olhar de ordem. Como assim de ordem? Verso 32 do capítulo 22. Eu, porém, roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Agora escutem. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Também foi um olhar tão integral, totalmente integral, que o Senhor lhe disse: Pedro, é o momento de te converter de lo que tens dito, de tua confiança. Vê lá, ora a teu pai no segredo e volta a teus irmãos, porque todos estão nas mesmas circunstâncias que tu. Eles necessitam agora de tua fortaleza, de tua exortação, de teu consolo. Tu que passaste um momento mais difícil, tu necessitas consolar agora teus irmãos. Era um olhar de ordem. Sai agora no meio deles, Pedro, e vá refletir e levanta um clamor para que o Senhor limpe teus pecados e que o espírito de arrependimento te tome para trazer uma limpeza total em tua vida. E diz a Escritura que Pedro saiu e chorou amargamente. Ele não só chorou por ter negado ao Senhor. Ele chorou porque entendeu suas limitações. Ele chorou porque viu a sua confiança na carne. Ele chorou porque não confiou na confiança no Senhor. Não viu ao Senhor como o seu auxílio. E por isso ele chorou amargamente. Pedro estava assolado. Seu coração estava quebrantado e amargado, mas o olhar do rosto do Senhor, através desse olhar, sua vida foi iluminada em todos os aspectos, e ele voltou a seus irmãos a confirmá-los e a sustentá-los. Meus irmãos, eu neguei ao Senhor. Pedro recebeu a graça divina através do olhar do rosto do Senhor e venceu os seus inimigos. O primeiro, a si mesmo. Ele não foi destruído pela condenação do diabo. Vocês creem que o diabo aproveitou aquele momento para condenar a Pedro? Ah, sem dúvida que sim. Deve ter sido algo terrível na vida de Pedro. Satanás chegando a condená-lo pelo que havia feito. Tu és igual que Judas. E tu vas a te salvar de maneira nenhuma. Imaginem que condenação. Se não fosse sido pelo olhar do Senhor, Pedro não houvesse resistido. Ele não foi destruído. Ele não foi detido pelas acusações dos homens, nem desanimado por reconhecer sua débil natureza e frágil coração. E saiu Pedro e foi embora. Agora, escutem. Além dessas quintas coisas, essa quinta razão de como o Senhor olhou a Pedro. O olhar do Senhor foi tão poderoso para que depois dessa quinta mensagem, Pedro saísse da casa do sumo sacerdote. ¿Sabem por quê? Porque Jesus poupou a Pedro de ver o que depois disso ia acontecer. Querem ver o que aconteceu? Leam aqui comigo, por favor. 22:63. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo e vendando-lhe os olhos.
Feriran no. ¿Onde? Algunas versiones no dicen, mas sí está en grego. Feriran no no rosto. E perguntavam-lhe dizendo: profetiza, é quem te feriu? E outras muitas coisas, disse o evangelista Lucas, diziam contra ele, blasfemando. Creio que o próprio evangelista não quis mais colocar todas as blasfêmias. Percebem essa mensagem? Dice, e outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Mas que fizeram principalmente? Dice aí, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ele já estava fora e não olhou quando esses homens vendaram o rosto do Senhor, os seus olhos, e começaram a golpear o seu rosto. Graças, Senhor, por ter poupado a Pedro dessa cena. Eu não sei o que hubiese acontecido com Pedro a ver isso. Pergunto, aquele que revelou a Pedro o que ia acontecer com ele horas depois, não podia nesse momento dizer quem lhe estava golpeando? Dinos, quem te golpea? E ele estava recebendo golpes em seu rosto. E ele, sem dúvida, podia ver quem era. E podia conhecer sua família, e conhecia seus filhos, e conhecia o seu destino, de cada um deles que o golpeou. Mas ele calou. Na casa do sumo sacerdote de Israel, cobriram o rosto do Senhor da glória. A mensagem foi clara. Não queriam receber a salvação que vem pela luz do seu rosto divino. Não era uma luz literal. Era a manifestação da misericórdia de Deus no rosto de Jesus Cristo. Preferiram feri-lo e blasfemar contra ele que ouvir a sua ordem de salvação. Com razão, a casa de Israel foi deixada deserta e entregada aos seus inimigos. Foram destruídos porque não aceitaram a luz do seu rosto na face de Jesus Cristo. Bien dice la Escritura en 2 de Corintios 4:6, porque Dios que dice que das trevas resplandecese a luz, é quem resplandeció em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. En Daniel capítulo 9, verso 8 y 9, 17 y 19, no tienen que ir lá, escríbanlo únicamente. Daniel solicita a luz do rosto do Senhor, porque ele dice: Senhor, meus pais e todo o povo e eu temos pecado contra o Senhor. Por favor, faz brilhar a luz de teu rosto sobre nós, solicitando perdão de seus pecados. Com razão, Pedro chorou amargamente e ele foi perdoado pela luz do rosto do Senhor. Agora sim, Sofonías, nossa última passagem. E eu gostaria que abrissem suas Bíblias em Sofonías, por favor, irmãos. Esta passagem é muito importante. Perdão, não é Sofonías, é Oséias, depois de Daniel. Oséias, no seu capítulo 5. Muitas pessoas veem suas necessidades, mas correm à pessoa não indicada. Procuram ajuda do lugar, do tempo e da pessoa não indicada. Olha o que diz aqui. Oséias 5, verso 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim a Síria e enviou ao rei Jarebi, que quer dizer contendente ou aspirante. Mas ele não poderá sarar-vos, ele não poderá sarar-vos, nem curar a vossa chaga, diz o Senhor a Efraim, que é figura de todo o povo de Israel neste momento.
principalmente las tribus, las 10 tribus. Porque para Efraín serei como un león e como um leãozinho à casa de Judá. Eu o despedaçarei. E escutem, e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei ao meu lugar. ¿Están captando o que dice aquí? ¿Cuántos están captando? Aqui o Senhor falando. E Ele está dizendo, voltarei ao meu lugar. Qual é o lugar do Senhor? Eu vou ao meu Pai, disse. Eu vou ao meu Pai, no céu. Voltarei ao meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. E foi o que aconteceu. Abofetearam o rosto do Senhor no dia da sua salvação. E o Senhor foi embora. Voltou ao seu lugar. Voltou aos céus. E lá está ainda. E o povo de Israel, irmãos, até que ele reconheça a sua doença, a sua enfermidade, até que reconheça que é o Senhor o único que o pode curar, na sua angústia. Diz em Jeremias capítulo 30, verso 7, que nos últimos dias haverá a maior angústia que Jacó passará. Lembram? Diz, é a angústia de Jacó, que Jesus chamou em Mateus 24, a grande tribulação como nunca tem existido no mundo. Uma angústia tão grande que só na sua angústia, dice, buscarão a minha face outra vez. Porque eles sabem que sem a luz da sua face não há vitória sobre seus inimigos. Serão entregues a seus inimigos, serão destruídos por seus inimigos, até que vejam a luz. E quando a luz brilhe, como diz lá em Apocalipse, capítulo 6, do sexto selo, falando do grande terremoto que vai acontecer na sua vinda, ali diz, esconded-nos, lembra? Da ira do Cordeiro, porque o grande dia da sua ira tem chegado. E ali está, diz, leámoslo. Oh Deus, capítulo 6, verso 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face. Agora é uma face de justiça, por isso está falando de o leão, o leãozinho, a face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira. E quem é que pode suster-se ou suportar? Irmãos, assim como o povo de Israel vai reconhecer unicamente que é pela face do Senhor que serão salvos e serão curados e serão libertos dos seus inimigos, assim também nós, é a única maneira de sermos livres de nossos inimigos, de nossas carnalidades, de reconhecer as nossas limitações e de reconhecer que todo o poder e a glória está no Senhor, na sua destra, no seu braço e no seu rosto. As ordens de salvação estão disponíveis para nós, mas nós temos que clamar: Senhor, como nos dias antigos, visita-nos, Senhor, e ilumina-nos com a luz do teu rosto. Amém. Coloquem-se de pé.
Señor, sabemos que este es un momento crucial para nuestras vidas, para muchos aquí. Grande vitória tu quer dar a cada um, Senhor. Vitória sobre seus inimigos, vitória sobre a carne, vitória sobre o mundo. Senhor, que a luz de teu rostro brille sobre eles e que não sejam como Moisés, que era como a luz da lua, não como o sol, porque era um reflexo da luz do teu rosto, Senhor. E como dice Coríntios, uma luz que ia se desvanecer, e uma luz tão tênue que só um véu conseguia tampar. Mas a luz do teu rosto é tão brilhante, Senhor, que até tuas vestes se tornam brancas como a neve. Senhor, em nome de Jesus, brilha sobre teu povo, brilha sobre nós, Senhor, brilha sobre nossos corações. Resplandece, Senhor, em nossas vidas, em nosso caminho, como fizeste com Saulo de Tarso naquele dia da sua salvação. Ilumina nossos corações, Senhor. Levanta-te e sejam espalhados os teus inimigos, para a glória do teu nome. Ordena salvações para a tua igreja, Senhor. Eu te peço em nome de Cristo Jesus.